Bom, no mês de maio acontece uma campanha nacional de conscientização de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. É chamada de Maio Laranja. Dados do Disque 100, o número para denúncias, mostram que no ano passado foram registradas um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idades aqui no país. E um número impressionante, 70% dos casos acontecem na casa da vítima. Os abusadores são pessoas que deveriam zelar pela segurança da criança. Aí ficam várias perguntas no ar, como proteger as crianças, como e quando procurar ajuda. Para falar sobre esse tema tão delicado, mas muito importante, que recebemos a delegada da DPCAM, a Georgia. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Esse é um assunto muito delicado, mas é bastante importante, porque o abuso, ele se apresenta de várias formas, né? Como é que os pais podem ficar atentos a isso? Como é que é isso? Bom, o abuso sexual infantil é muito sutil, né? E é importante esclarecer que não acontece somente numa conjunção carnal, o sexo em si. O abuso sexual infantil pode acontecer até sem o toque na criança, no adolescente. Se essa criança estiver nua e esse homem visando, né, satisfazer os desejos sexuais dele, isso é também abuso sexual infantil. E de que maneira que a gente pode observar? É todo um contexto e é importante frisar isso porque existe também uma responsabilidade na denúncia, né? E não existe uma fórmula mágica, por isso a investigação precisa ser minuciosa. De que maneira? Observar além de vestígios físicos, né? Por exemplo, o vermelhidão, que também pode ser uma assadura, então além de vestígios físicos, essa criança está apresentando alguns sintomas emocionais, de ansiedade, de insônia, de não querer estar com determinada pessoa ou determinado sexo, lembrando que o abuso não é somente o abusador, pode ter abusadora também, pois mulher. Isso também era uma pergunta, a gente logo pensa, né, enfim, por todas essas, né, que aparecem na mídia, enfim, mas existe também Existe, a mulher também, só que tem um tabu que a mulher, as pessoas não conseguem ver com os olhos maliciosos. Por exemplo, uma mulher que faz a higienização de uma criança, não chama atenção como um homem, né? Então existe um tabu na denúncia e da percepção. Mas existe, mas é lógico, os homens são campeões, né? Acontece que os homens acabam sendo campeões, em contrapartida, as vítimas que são campeãs, as crianças, meninas, né? Meninas prevalecem. A idade geralmente é de 9 a 13 anos, né? Que a gente percebe que é um público-alvo, assim, que prevalece. E como eu estava dizendo, então é observar todo um contexto, além de vestígios físicos, o comportamento dessa criança é muito importante, né? E se houver algum tipo de suspeita, procurar a delegacia de polícia, que ali a gente vai expedir guias, fazer os exames necessários e começar a investigação. E também eu acho que é orientar, né? É claro, quando a criança tiver uma idade assim, um pouquinho maior, de até, quem sabe, saber em que ponto ou né, como dividir, não, isso aqui é natural, isso já passou um pouco da naturalidade. Como falar com a criança? É extremamente importante essa orientação. De que maneira que a gente deve falar? Primeiro, tem que estabelecer um vínculo de confiança com essa criança. Aquele pai, aquela mãe, o responsável legal, né, que o avô, a avó, que tem um hábito de oprimir, de tolir essa criança, dificulta a comunicação. Porque essa criança tem que se sentir livre e à vontade para contar. Né? Então, e muitas vezes a criança conta e não existe uma negação, né? Porque é um crime delicado, envolve às vezes parentes, amigos e existe uma negação e essa criança acaba recuando. Então, assim, primeiro estabelecer uma relação de confiança, um vínculo, né? E a partir disso pedir para ela, orientá-la que, assim, todas as vezes que um homem ou uma mulher aproximar dessa criança, ainda que não seja nas genitálias, e gerar um desconforto e até usar uma linguagem mais infantil, uma dorzinha no coração, algo assim que não gostou, não aceite, se necessário grite, se necessário corra e conte, né, para quem você confia, o papai, a mamãe, enfim, aquele que tem a responsabilidade sobre ela. E o número que chamou bastante atenção é até aquele que eu falei, de 70% dos casos no país acontecer dentro da casa, né, da vítima, da criança ou até do abusador. Isso é um número muito alto. Muito alto, infelizmente. E geralmente pessoas da família. E é por isso que acontece, que o abusador geralmente, para ele poder cometer o crime, ele cria a relação de confiança. Não acontece da noite para o dia e não existe uma agressão muitas vezes física, é intimidação, é psicológico, né? Então é aquele homem, aquela mulher dentro de casa, do convívio, que vai
estabelecer essa violência psicológica e aproximar dela. Né? Infelizmente, a maioria dos casos são aquelas pessoas muito próximas, aquelas que deveriam proteger. E é porque, claro, né, tem essa... Nunca vai se desconfiar que, né, um parente ou, enfim, está próximo da criança, né? Se é um estranho, já tem essa desconfiança. Já, né, os olhos já mudam a forma de ver essa relação, Exatamente. né? E uma outra coisa que é importante, por exemplo, às vezes o pai ou a mãe deixa o filho com uma babá. Saber quem frequenta a casa da babá durante a estadia do filho ali. Fica outras crianças, outros adolescentes, né, o pai, o avô. Então, assim, o pai e a mãe tem que estar sempre, digamos assim, buscando saber onde essa criança está, com quem, observando a internet, que é um outro instrumento hoje, sabe? Um canal de relacionamento que ali o abusador se faz como se fosse uma criança ou um adolescente, e ele começa a desenvolver uma conversa e pedir fotos, então orientar... Na inocência, às vezes, né? Não vê maldade nessa troca ali, né? Sutilezas, né? São sutilezas, porque elas não têm discernimento também. Muitas vezes a criança não tem discernimento que ela está sendo violentada, ela vai ter depois de adulta. É comum a gente, às vezes, receber denúncias quando já tem 18, 20 anos, que percebe que aquilo era um mal para ela, né? E agora a senhora falando da coisa de denúncia, como que pode fazer aqui em Joinville, como que, por exemplo, assim, se tem alguma situação que quer fazer a denúncia, é anônimo, não é? Como procurar ajuda? Bom, eu digo que assim, o ideal é procurar a delegacia de polícia, até porque a partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente vai ter que ouvir né, todo aquela círculo de relacionamento, geralmente. Então, assim, procurar a delegacia de polícia para a gente expedir as guias, porque se houver algum tipo de vestígio, a gente consegue colher imediatamente, mas é possível também fazer denúncia anônima. De que maneira? Ou através do 180, que é o Disque e Denúncia da Polícia Civil, ou o 181, que é do governo federal. São dois instrumentos. Então, é importante nessa denúncia anônima especificar exatamente a identificação da criança, o local, que a gente recebe muita denúncia em que a gente chega no local, nem existe um endereço. Então, é importante que nessa denúncia, pelo menos, esclareça esses pontos, né, para a gente poder chegar na vítima. E existem muitos casos, por exemplo, de que a mãe... como você falou antes, né, que a criança conta e ainda é negada, digamos assim, reprimida. De a mãe defender? É comum. Porque daí fica aquela denúncia, a criança falando, ainda né, pode ser até sofrer retaliação. Sim, é comum. E o que a gente percebe? Muitas vezes a mãe reprime pela negação, né, de aceitar aquilo. É difícil para uma mãe aceitar que o seu companheiro, seu marido, o pai, né, dos seus filhos está fazendo aquilo. E em algumas situações que não são a maioria, são exceções, essa mãe acaba sendo conivente, fechando os olhos para a situação. Meio complicado. Então, essa criança é muito importante, se ela não tem o pai e a mãe para confiar, né, procurar o avô, o tio, para poder contar a escola. Né, a escola também é um excelente intermediário nessa situação. Obrigada, Georgia, pelas informações, por essas orientações tão importantes desse assunto bastante delicado, mas essencial, né? Sim, eu que agradeço e a Polícia Civil está à disposição. Obrigada, boa tarde.